Olá, meninas. Vamos. Oi, Luciana, você conseguiu vir? Que bom. Que bom, Jennifer, Marilice, beijinho. Que maravilha, gente. Minha irmã, Nina, todo mundo chegando. Tô com muita expectativa para hoje, gente. Foi muito bom semana passada e a gente não conseguiu terminar, né? Mas hoje a gente vai conseguir e quem perdeu semana passada não vai sentir falta, porque a gente vai, eu creio que o Senhor vai falar nessa noite, através dessa live, aos nossos corações. Lembrando que o que me moveu a fazer essa série de lives foi o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o Deus da paz, né, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus. E baseado nesse texto, veio ao meu coração a direção de fazer uma série de lives a respeito desse trato que o nosso espírito precisa, esse trato que a nossa alma precisa, esse trato que o nosso corpo precisa, porque eles precisam ser preservados, é bíblico. Eles precisam ser preservados até a volta de Jesus, né? Então, assim, sem mais delongas, eu vou chamar minha convidada pra gente iniciar e não perder tempo. Beijo pra todo mundo que tá entrando aí. Deixa eu achar ela. Ela vai entrar. Cíntia Rochelle, cadê você? Viemos aqui só pra te ver. Oi, tudo bem? Tudo. Tô no escuro. Eu botei lâmpada de emergência, mas acho que não faz diferença nenhuma. Tá iluminado o seu rosto, tá tranquilo. Para quem não conhece, a Cíntia é uma mulher cheia de Deus, uma mulher que ama o Senhor. Eu tenho conhecido ela de perto, já faz um tempo que a gente tem se aproximado, e eu aprendo muito com ela. E ela é psicóloga, então, além de ser uma mulher de Deus, ela tem um conhecimento, né, nessa área de trato da alma, de trato das emoções. Então, nessa noite, Cíntia, a gente quer te ouvir e ser abençoado pela tua vida. E eu creio, em nome de Jesus, que essa semente, ela vá até onde a gente não tem noção. Eu oro para que seja uma semente na terra, seja uma semente para esse tempo, essa live, e que abençoe muitas pessoas. Senhor, nós clamamos pela tua presença, porque sem ela nada podemos fazer. Jesus disse isso, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Por isso nos colocamos dependentes do teu Espírito, Senhor. Nos colocamos dependentes daquele que conhece nossas emoções, nossa alma, mais do que todo mundo, porque ele criou e ele conhece a cada um. Senhor, usa a Cíntia nessa noite, me usa nessa noite para abençoar pessoas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Então vamos lá? Eu acho que para começar, Cíntia, a gente pode falar sobre, na sua opinião, o que você acredita que tem causado tantos problemas emocionais na nossa geração? Mais do que nas gerações anteriores, talvez. Pelo menos a gente tem percebido isso, né? Que tem vindo Eu muito à acho que a tona. minha tá ruim, Camila, porque a minha É, tá falhando. Peraí, deixa eu botar no 3G. tá, a gente aguarda. Vamos lá. Beijo para todo mundo que está entrando. Daiane, Luísa. Vamos lá, vamos conseguir. Será que eu tenho que chamar ela de novo? Acho que eu tenho que chamar ela de novo, gente. Espera aí. Cíntia.
Gente, enquanto eu chamo a Cíntia, deixa eu procurar aqui. Enquanto eu chamo a Cíntia, eu quero. Dá um oi aí, Cíntia, para eu te achar mais rápido. Eu quero lembrar vocês que amanhã nós estaremos às 21 horas aqui com o apóstolo Valmer. Ele vai falar sobre disciplina espiritual, tá? Às 21 horas. Deixa eu achar ela de novo aqui. Achei. Pronto. Camila, só falta isso. Agora minha internet. Semana passada não gravou e essa semana minha internet. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então vamos lá, Cíntia. Você pode começar. Então, eu acho que muito do que acontece também é a possibilidade de escolhas. Se você levar em consideração que no século passado, nem há tanto tempo assim, né, uns 60 anos atrás, as pessoas nasciam, cresciam, reproduziam e morriam. Só existia uma espécie de casamento, só existia algumas profissões, só existia um tipo de caminho. A pessoa começava a trabalhar com 17, 18 anos num trabalho, se aposentava, trabalhava 30, 40 anos naquele trabalho, se aposentava e a facilidade que tinha. Então, também não tinha tantas demandas, porque a vida já era meio que dirigida. Você não tinha muito para onde correr. Você nascia, crescia, reproduzia, casava, reproduzia e morria. E era tudo muito padronizado. E aí a gente vem com o advento da internet, o advento para as mulheres da pílula, né? Que aí as mulheres podem atrasar, mesmo casando, podem atrasar a maternidade. Você vem com esse boom de profissões que a gente tem hoje, porque antigamente era muito claro, o cara ou estudava para ser professor, ou advogado, ou secretária. E com o advento da internet, isso explodiu. Então, assim, você vê que tem profissões que estão começando agora na pandemia e que é irreversível e que está ganhando espaço. Então, muito também da nossa angústia vem de muitas escolhas. Porque se você chega numa lanchonete e o rapaz fala para você tem sorvete de chocolate ou de creme, você não tem muita angústia para escolher. Agora, se ele fala para você tem 47 sabores, escolhe. É uma angústia terrível, porque quando você escolhe um, você está abrindo mão de 46. Então, antigamente, você pegava as pessoas por conta da maternidade, por conta dos filhos, casavam-se aos 18, 20 anos com aquela pessoa e morria casado com aquela pessoa. Hoje em dia, uma pessoa de 80, 90, 100 anos, se não tiver princípios e valores, a pessoa morre com 80, 100 anos com 7, 8 casamentos. Então, a variedade de escolha também causa muita angústia. E a internet traz isso com a variedade de escolhas, variedade de informações. Você vê, antigamente, se você tinha um dia para você ficar em casa à toa, você ia lavar roupa, lavar louça, ou então deitar para ler um livro, e você estava muito bem com isso. Aí agora você vai, abre a internet, você vê gente fotografando, agora não na pandemia, né? Mas gente fotografando no Everest, gente passeando em Paris, gente no shopping comprando, a pessoa sente uma angústia de estar dentro de casa lendo um livro. É inevitável a comparação, né? Do seu nível de vida com o nível de vida dos outros. Por quê? Porque você está tendo acesso à intimidade das pessoas. Exatamente. E a gama de possibilidades que você tem. Porque se você só não tem como escolher ou só tem duas opções, você não tem muita angústia. Agora, até mesmo os jovens hoje, na hora de escolher, na hora de fazer o Enem, a pessoa tem 70 profissões para escolher. Olha que angústia. Eu já conversei.
Eu já conversei com uma O jovem que cacete, estava muito angustiada. desde algo tradicional, como advogado, como ser web designer. E não tem mais aquele parâmetro de quem ganha mais ou menos, quem vai ter mais sucesso ou não. Então, isso gera muito. A escolha, angústia. E é isso que a gente precisa entender como ser humano. Sim, sim, verdade. É uma coisa que eu conversei com a Cíntia hoje, né, Cíntia, que eu identifico como problemas da nossa geração, que na geração passada a gente não via tanto, é que a nossa geração ela não sabe lidar com o não. Ela não sabe lidar com a frustração, entendeu? Frustrações que são normais na vida. Até quando a gente tem filho pequeno, eu percebo às vezes na Mariana que quando ela passa por alguma frustração, o meu instinto de mãe é tentar livrar ela daquela frustração. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, vinha assim: não, deixa. Faz parte do crescimento dela ela se frustrar com alguma coisa que ela queria muito e não aconteceu, deu errado. Ela saber lidar com isso sem ter uma intervenção, não, deixa eu dar um jeitinho, deixa eu resolver que vai dar tudo certo. Sempre ter o sim, sempre ter o vai dar tudo certo e ela sempre ter o sim no final, não vai preparar ela para as frustrações da vida. Né? Dando um exemplo assim, como desde criança as pessoas precisam ser preparadas para lidar com a vida, porque não vai ser sempre sim que a gente vai receber. Não vai ser sempre o final que a gente queria, né? Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. E nem sempre também o nosso querer é o querer de Deus, tem isso também, né? Enfim, então eu percebo, Cíntia, na nossa geração, e eu acho que para começar essa live, né, a gente não quer ficar aqui, gente, falando só de conhecimento, a gente não quer ficar aqui só analisando a vida das pessoas na nossa geração. Mas eu acredito que quando a gente encontra a origem dos problemas emocionais do nosso tempo, a gente pode cortar o mal pela raiz, né, Cíntia? A gente pode cortar o mal pela raiz e entender que a gente pode passar por frustração e ainda assim permanecer de pé, porque existe algo maior. Existe algo maior que o Senhor nos deu. Em vez de a gente ficar pensando na perda, a gente tem que pensar no que a gente tem de precioso, né? Enfim. E a gente pode ver isso, tem até uma teoria bem interessante, tem até livros escritos sobre isso, que, por exemplo, filhos de pais ricos são pobres. Por quê? Porque geralmente as pessoas que constroem riquezas são pessoas muito resilientes, que passaram por frustrações, aprenderam a lidar com aquilo e com aquela condição e conseguiram trazer algo de bom da frustração e da dor. E aí geram filhos que estão acostumados àquele padrão de certezas, aquele padrão de não frustração, e são crianças pobres, empobrecidas, porque você acaba aleijando a criança. E isso também no nosso meio, enquanto cristão. A gente vê uma leva de cristãos que tem dificuldade em lidar com a natureza de Deus. Não a natureza humana, porque Deus não é humano, mas a natureza divina de Deus. Porque tem Deus uma ideia que Deus nunca passou para gente. Você vai ver a projeção de Deus no homem desde lá do Éden, quando Adão cai e que dá conta do bem e do mal, que ele se esconde, que Deus vem caminhando e pergunta onde você está, o que você está fazendo. Ele fala, eu estou nu e senti vergonha. Aí Deus fala assim, como é que tu sabe que você está nu? E aí ele projeta para Deus, eu tive temor e eu tive medo. Eu me escondi porque eu tive medo. Então, assim, ele projeta para Deus um sentimento que é humano, que Deus nunca projetou para ele. Então, às vezes, até mesmo eu tenho visto nessa pandemia, de forma geral, as pessoas projetando uma humanidade em Deus que Deus não tem. Uma frustração sobre os planos de Deus em coisas que Deus nunca prometeu. E assim, mas como que eu perdi o emprego? Como que... Então, assim, coisas absurdas, como que eu fiquei doente, como que isso... Como se o fato de você ter aceito Cristo
te tornasse um ser semideus. E Deus nunca prometeu isso pra gente. A Bíblia é Jesus clara, no mundo prometeu que a tereis, gente mas tem passaria por bom ânimo. aflições. Uhum. Eu venci o mundo. Então, Aleluia. tudo que a gente vai fazer é através da justificação de Jesus. Porque em nós mesmos, na nossa natureza humana, não há, somos insuficientes em bancar a nossa natureza. Então, as pessoas se frustram com Deus, com coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Ideias românticas de Deus que Deus nunca vendeu. De que eu vou casar e Deus vai fazer que seja para sempre, eu seja feliz. A gente tira de nós uma responsabilidade do esforço e lança para Deus todo o esforço da nossa vida. E muitas vezes a alma vai adoecer porque a alma é responsabilidade sua, não é de Deus. É verdade. Então a pessoa joga para Deus, me ajuda a lidar com isso. Deus vai te ajudar te dando o caminho e a direção. Mas quem precisa trilhar o caminho é você. Então o Espírito Santo vai estar junto contigo, te direcionando a caminhos de paz. Mas esses caminhos, que é o próprio Jesus, quem vai precisar andar é você. E as pessoas estão frustradas porque casam. Mas por que não deu certo? Muitas vezes não foi Deus que escolheu o marido, foi você que escolheu o marido. O gênio é teu e você quer que Deus trabalhe o teu gênio. A irresponsabilidade é sua. Aí tem os filhos e é você quem cria sem perguntar a Deus como fazer isso. E depois, quando dá errado, que vem a frustração, a gente joga no colo de Deus. Mas eu sou tua serva, eu sou teu servo. Como que chegou o divórcio? Como que o filho se diz? Como assim? Sabe? A gente parece que não pergunta para Deus como gerir a nossa vida, né? Como direcionar a nossa vida, mas o resultado dela a gente quer cobrar de Deus. E, Camila, mesmo quando as pessoas perguntam, porque existe a gente na psicologia, a gente tem mania de falar que você pode falar, mas a comunicação não é só o que você fala, é o que eu ouço. Então, a pessoa pode falar. Deus me ajuda nisso, mas Deus me ajuda naquilo. Mas quando ele responde, se você não se submete ao que ele respondeu, o resultado é nenhum. Uhum. O resultado é nulo. Então, você tem que ter tempo para pedir, mas você tem que ter o tempo de uma escuta qualificada, uma escuta de qualidade, de parar e falar: como que eu faço isso? E parar para ouvir ele responder como faz. Tem gente que ouve Deus responder como faz e fala assim: não, desse jeito não. Deixa então que eu faço. Verdade. E aí, quando a frustração chega, a responsabilidade é de Deus. E Deus fala: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz parte desse projeto. Então, Jeremias 29 fala que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, a fim de nos dar o fim que desejamos. Né? Os pensamentos dele são bons, são de paz. Né? E a gente leu, acho que semana passada nós lemos aquele texto em Romanos 12, que se a gente é transformado, a maneira de pensar pela verdade, a gente recebe a renovação da nossa mente, e mente fala de alma, de emoções, maneira de pensar, raciocínio, entendimento. Quando a gente renova, olha a condição, quando a gente renova a mente, a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está tudo escrito. A receita, né, do bolo, a receita de realmente viver o melhor de Deus é a gente renovar a mente pela verdade da palavra, ouvir e obedecer. E as pessoas têm muita dificuldade em lidar com isso e entender que o cuidado da tua mente não depende só de Deus. Na verdade, eu nem sei se depende dele. Depende da gente. Essa semana passada, eu saí da célula ainda há pouco. Eu tive uma experiência maravilhosa. O Joaquim da Daiane, sabe quem é, né? O Joaquim é ótimo. O Joaquim estava falando assim, e como eu usei o Joaquim semana passada no consultório.
Porque as pessoas falando que estão muito atribuladas, com a mente muito cansada, tendo muita crise de ansiedade. O Joaquim na célula falou assim pra gente: quando eu vejo que a minha cabeça vai ficar vazia, eu começo a lembrar das coisas que eu li na Bíblia, da história de Abraão, e aquilo vai me alimentando, e eu vou imaginando Deus andando com Abraão, e aquilo vai me alimentando. Quando eu vejo, minha cabeça tá cheia de novo. Aí eu falei: caramba, Joaquim, que maravilha! Aí você vê, você só pode lembrar daquilo que você busca. Se numa hora que você está vendo que a tua cabeça está ociosa, você buscar Instagram, Facebook, site de fofoca, na hora que a tua cabeça estiver vazia, vai ser isso que vai ecoar. O que vai ecoar é que o vírus está matando mais de 1.000 pessoas por dia. O que vai ecoar é que qualquer hora eu posso ficar doente. Porque a tua mente, ela vai trabalhar, ela vai produzir aquilo que você alimenta. Uhum. Então, você vai alimentando ela com veneno para você mesmo. E nós somos capazes. Sim, você falou algo sobre que o cuidado da nossa alma é nossa responsabilidade. É importante a gente embasar isso na Bíblia, né? O próprio texto que eu citei diz: transformai-vos. Transformai-vos. É vos transformais pela renovação da vossa mente. Então, está na nossa responsabilidade, e isso é bíblico. A nossa alma, ela é direcionada para onde a gente quiser. Isso é muito importante a gente saber. Provérbios 23:19 diz assim: filho, seja sábio e guie o seu coração pelo bom caminho. Ou seja, está na nossa mão guiar o nosso coração, guiar os nossos pensamentos. Você falou sobre Joaquim, né? Guiar o nosso coração, guiar os nossos pensamentos, está na nossa mão. A gente não pode deixar nossos pensamentos nos levarem para onde eles quiserem. Eles podem até chegar, a sugestão ruim pode até chegar. O pensamento negativo, enfim, que traz tristeza, que traz decepção, as lembranças das mágoas, dos rancores, do que nos fizeram. O pensamento ele pode até chegar, mas a partir do momento que ele chega, aí é a nossa atitude que vai fazer com que a nossa alma mergulhe naquele sentimento e viva aquilo tudo, e aí, enfim, vem o sofrimento, né? Ou a gente pode olhar o pensamento e falar, e lembrar da palavra, sabe? Não, renovar, eu vou me renovar, eu vou renovar minha mente pela verdade, eu vou renovar minha mente pela palavra, eu vou me transformar. E aí eu vou conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é exatamente isso, e as pessoas têm dificuldade. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em entender isso, que a alma é uma parte de você, ela não é a totalidade do que você é. Então, se você permitir, ela vai te levar para tudo quanto é lugar. Mas se você tiver domínio próprio, o que a palavra já diz, você consegue conduzir. E isso está ligado a um daqueles pontos que eu vou dar no final, ao que a gente costuma chamar de autoconhecimento. De você identificar, igual o Davi faz, por que te abates, ó minha alma? Ele identificou que era uma coisa, a alma dele estava gritando. Do autoconhecimento, de você perceber que tem alguma coisa se agitando em você e que você precisa trabalhar aquilo para que aquilo não cresça, igual uma massa de fermento. Então, assim, eu vou contar uma experiência que eu tive esses dias. As crianças estão presas dentro de casa, né? Não estão saindo para nada. Quinta-feira é o aniversário de Maria Flor e é o aniversário do meu pai. E a gente, pela primeira vez, a gente não vai se encontrar. E Maria Flor tem estado bem irritada, porque trabalho de casa, muita coisa acontecendo, tem estado bem irritada. E essa semana ela acordou irritadíssima. E ela falou assim, ela sentou comigo, e eu estava vendo que ela estava um pouco irritada. Aí eu botei ela sentada na cadeira, eu falei, filha, o que que tá? Aí ela, mamãe, eu não sei, eu só sei que eu estou muito irritada. Aí eu falei assim, olha só, você tem o direito de estar irritada, mas isso não precisa te conduzir. Vamos entender por que você está irritada? Porque a gente também tem a mania de achar, Camila, que a gente tem que ensinar, e graças a Deus por isso,
tem que ensinar sobre a Bíblia para os filhos, tem que ensinar sobre o conhecimento secular para os filhos, mas a gente não se preocupa em ensinar sobre emoções, inteligência emocional. É verdade. Porque se bastasse só a palavra, que quem está bem resolvido, a palavra realmente basta. Só a palavra e o conhecimento do mundo, a gente não tinha tanto casamento de crente acabando, tanto crente com problemas emocionais. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a identificarem também o porquê dos sentimentos. E eu sentei com ela e eu falei, filha, o que está acontecendo? Ela falou, mamãe, eu estou irritada. Eu falei, filha, você tem um direito, a gente está trancada, você não sai, você não estuda, está tendo muito trabalho. Mas a gente pode fazer algumas coisas para... E isso depois eu vou basear todos os pensamentos nessa experiência, todos os pontos que eu fiz. E eu falei assim, a gente pode trabalhar sobre isso. Você pode ir lá fora andar um pouco de bicicleta, hoje não fazer tanto trabalho e fazer alguma coisa que você goste. Aí eu falei assim, mas agora, o que te irritou agora? Aí ela virou e falou assim, eu tô irritada com meu pai que me trata como criança. Camila, ela vai fazer 6 anos. A irritação dela estava baseada num pensamento equivocado. Aí eu falei, mas filha, você é criança. Aí ela falou assim, não, eu já tenho o direito de escolher o que eu vou ver, o que eu vou fazer. Falei, não, filha, você não tem. Você ainda não tem. O papai e mamãe ainda tem que escolher por você. Mas eu não sou neném. Eu falei, você não é neném, mas você é criança. Eu sou adulta, mãe. Falei, não, filha, você não é adulta, você é criança. Então, a irritação dela estava baseada em pensamentos equivocados. E muitas vezes, na nossa vida como adultos, os nossos pensamentos, a nossa irritação, a nossa frustração está baseado em pensamentos equivocados. Pensamentos equivocados sobre Deus, pensamentos equivocados sobre casamento, pensamentos equivocados sobre filhos, pensamentos equivocados sobre vida profissional. A pessoa vai construindo coisas em cima de pensamentos equivocados. Aí vem a irritação, vem a frustração e a pessoa não sabe o que está vindo aquilo. Aí quando você começa a puxar, aí você vê que as crenças da pessoa estão baseadas em coisas que não fazem sentido. E vamos um exemplo? Um exemplo, vamos lá. A Bíblia vai falar, não vos amoldeis a esse mundo. Então, se a não vos amoldeis, essa palavra é difícil, né? É porque existe um molde no mundo. Correto? Então, a primeira coisa que uma pessoa que é crente precisa se perguntar, uma pessoa que crê em Deus, que tem uma vida de crença em Deus, precisa se perguntar, qual é o molde que eu quero? É o molde do mundo ou o molde de Deus? Porque tem pessoas que estão sofrendo dentro da igreja, porque estão dentro da igreja, querem uma fé em Cristo, mas querem o molde do mundo. E aí, conflita, porque uma coisa não pode, não encaixa na outra. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas eu quero fazer acontecer, mas isso é um padrão mundano, não é um padrão bíblico. Ou você vai ter que abrir mão de um ou de outro, porque os dois não vão ter. Então, você vê até mesmo a gente, agora como mulheres, vamos falar do sofrimento dentro da igreja com relação às mulheres. Você vai pegar algumas mulheres que sofrem por não terem a vida de novela de um padrão mundano. Quando Deus a chamou para fazer diferença no padrão bíblico. Então, elas vão sofrer e vão se frustrar porque não tem essa vida aqui. Só que não foi chamada para essa vida. Eu sempre falo isso. Se você foi chamado para ser lápis, tu vai perder a tua vida tentando ser caneta. Não encaixa. Então, as mulheres estão naquele padrão. Eu tenho que estudar, eu tenho que estabelecer... E eu não vejo nada contra isso, até porque eu estudei. Continuo estudando, eu amo estudar. Não vejo nada contra isso. Ah, quero ter carreira, quero ter isso, quero ser independente, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Então, que padrão é esse? Então,
depois você não pode se frustrar por não conseguir corresponder a um padrão bíblico. E o que a gente tem visto muito é que são mulheres que fazem todos esses degraus, chegam a um estágio da vida, querem coisas que o padrão bíblico fala e não as tem mais como recuperar. Que é o quê? Descendência, casamento, vida com Deus, não. Aí você fala assim, mas por que eu não tenho? Porque você priorizou um padrão que Deus não tinha priorizado para você. E vai se frustrar. Porque, Camila, eu sempre falo isso. Se Deus chamar para ser borrifador de flores na feira, você vai estar lá borrifando flores na feira e vai estar em paz, vai ser feliz, vai estar cumprindo o teu propósito. Se Deus não te chamar para ser diretor CEO numa empresa, você ganhando 120 mil por mês ou mais, você vai estar ganhando 120, 200 mil e você vai estar extremamente infeliz, porque você não vai estar cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado. Então, a gente precisa entender que molde que a gente quer seguir. E muito da frustração, hoje em dia, da humanidade, é que quer ter uma vida com Deus, quer servir a palavra, mas não quer se submeter ao molde da palavra. E aí a prioridade fica distorcida. E o resultado não tem como ser o mesmo. Consegue perceber isso? Verdade. E a felicidade, né, que não estão em coisas, né? Não está em posses. Existe uma alegria. Deixa eu contar uma coisa. Gente, a mídia ela é muito proposital para tocar a nossa alma, para mexer com os nossos sentimentos. Eu estava outro dia com a Mariana na sala, aí passou um comercial do iPhone. Cíntia, gente, quando ela viu o iPhone, ela se derreteu toda no sofá e falou: o iPhone. Foi bem assim. O iPhone. Eu olhei assim para ela e falei: Mariana, o que tem o iPhone? Ela, o iPhone. Aí eu comecei a conversar com ela, filha. Aí eu contei para ela o outro lado. Você sabia que quem fez esse comercial fez isso justamente para você ter esse sentimento no coração de que eu preciso de um iPhone? As melhores pessoas têm um iPhone. As melhores pessoas têm um celular assim de última geração. As pessoas mais bonitas, mais importantes, mais populares, né? Porque eles têm essa onda da questão do YouTube, né? Quantos seguidores, quantos inscritos no canal, enfim. E aí eu comecei a ensinar a ela que a felicidade não estava no ter, que o comercial quer gerar isso no coração dela. Que ela precisa de um iPhone. Não, você não precisa de um iPhone. Sim, você pode ter um iPhone, mas a sua alegria, a sua felicidade é porque você tem uma família, porque você é amada, porque você tem o básico para viver, sabe? Deus te dá todo dia o pão, Deus te dá todo dia o que vestir. Você não precisa de um iPhone. Então, assim, acho que essa ministração é para todos nós. A gente não precisa de tudo o que pregam que a gente precisa. O que a gente precisa mais do que tudo é de Deus. O que a gente precisa mais do que tudo é um do outro, é irmão. Como está fazendo falta nesse tempo um abraço, né? Como está fazendo falta nesse tempo a gente está reunido presencialmente, né? Enfim, está fazendo muita falta. Então, assim, o que é mais essencial na vida é Deus e as pessoas. Tudo o resto não traz felicidade, gente. Não traz. Porque tudo... Jesus chamou essas coisas sobre coisas que seriam acrescentadas a nós, mas que a nossa missão era buscar o reino em primeiro lugar. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo, muito interessante. Ele fala assim: prioridade não tem plural. Então, na parte do autoconhecimento, uma das coisas que você precisa estabelecer, qual é a tua prioridade? Se a tua prioridade é obedecer para cumprir o teu propósito, ou se a tua prioridade é se amoldar aos padrões que está por aí. Então, prioridade, ela não tem plural. Então, eu sempre falo isso, eu até falei vou me repetir, na live do Claudinho. Eu, particularmente, considero sucesso alguém que estabeleça um padrão em todas as áreas da vida. Uma linha reta. Alguém que é bem-sucedido emocionalmente, alguém que é bem-sucedido espiritualmente. E isso não precisa ser visto, mesmo nos bastidores.
alguém que é bem-sucedido profissionalmente, alguém que é bem-sucedido no casamento, com os filhos e tudo mais. Eu sempre dou esse exemplo. Ninguém é tão bobo quanto o povo quando sai da faculdade, que acha que vai sair da faculdade e vai ser rico, né? Eu vou sair da faculdade e vou ganhar o mundo, vou ser rico. E eu me lembro que quando eu estava terminando a faculdade, eu estava num grupo de amigos que a gente tinha estudado antes, e tinha enfermeiros, eu era psicóloga, tinha fisioterapeutas, quase todo mundo da área da saúde. E alguém falou assim, de uma menina que tinha estudado com a gente. Cara, você viu qual era o sonho do marido dela? Porque a gente estava discutindo qual era o sonho. E aí alguém falou assim, o sonho dele era ser motorista de ônibus. Aí todo mundo riu. Aí eu fiquei parada pensando, eu perguntei assim, mas ele é motorista de ônibus? Aí o cara virou e falou assim, ele conseguiu. Aí eu virei e falei assim, aí eu fiquei pensando no cara. O cara sonhou ser motorista, porque as pessoas têm mania de achar que tem profissão mais ou menos importante. Mas ele sonhou ser motorista de ônibus. Ele era motorista de ônibus? Então, era. Então, ele foi bem sucedido profissionalmente. Ele era casado com uma mulher que ele amava e respeitava, e ela o amava de volta e respeitava na mesma proporção. Ele era um homem fiel a Deus e cheio da palavra, e era respeitado na comunidade dele evangélica, ele é até evangélico, era respeitado como um homem de Deus. Tem 2 filhos que olhavam para ele como se ele fosse um super-herói. Ele era respeitado no trabalho. Era um bom filho. Aí eu te pergunto, ele alcançou ou não alcançou todos os níveis de sucesso? Uhum. Sim. Ele alcançou. Isso as pessoas não entendem. Isso é inteligência emocional. É você ter um padrão e você conseguir atingir todas as áreas. Porque se você pega uma pessoa que é bem-sucedida profissionalmente, ele só é aquilo. Aí, num tempo de crise que a pessoa perde o emprego, acabou, a pessoa confunde essência com funcionalidade. E isso é padrão humano. O padrão do céu é que a gente não precisa fazer nada para Deus nos amar. Nós não somos justificados pelo meu nível intelectual ou pela obra da minha mão. Eu sou justificada pelo que Cristo. Amém. Boa. Um pouquinho. Hã? E quando eu... Cíntia. E quando eu faço as boas obras, é porque eu simplesmente entendi esse amor e correspondo esse amor. E aí a gente vai ver quando Paulo fala, eu me faço de tolo para ganhar o tolo. Você vai ver quando Paulo fala, o viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele entendeu que o padrão bíblico independe do que eu faça, que sucesso para Deus não é estar numa live e outras pessoas assistindo. Sucesso para Deus é em meio a uma pandemia, eu tá com a mente guardada nele. Eu consegui falar, Senhor, a minha paz e o meu refúgio estão em ti. Hoje eu estava deitada na cama com as minhas filhas, na cama delas, e do quarto delas dá para ver o céu. E eu estava parada pensando que daqui a 2 meses, independente de estar em pandemia ou não, eu vou completar 40 anos. E eu falei, Senhor, eu estou exatamente onde eu queria estar quando eu te aceitei. E a minha cabeça e o meu coração estão em paz em ti, porque eu correspondi. A paz vem
Não porque alguém vai dizer para mim que vai ter auxílio emergencial. A paz vem não porque alguém vai dizer para mim que o confinamento vai acabar. A paz vem entender que eu sou filha e independente do que aconteça, eu estou guardada nele. E isso, Camila, Aleluia. ninguém pode me tomar. Deus Ninguém falou pode isso. me tirar. O Senhor falou para Paulo, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando ele pediu para que fosse tirado aquela pessoa, né? Que a gente entende que era uma pessoa, enviado das trevas que vinha para esbofeteá-lo, espinho na carne que ele falava. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Gente, recebe isso no teu coração. Sobre tudo que você está passando, pensando, nesse tempo. Senhor falando para você, a minha graça te basta. Gente, quando a gente recebe isso no Espírito, não importa nada. Não importa nada. E a paz dele excede o nosso entendimento. Excede porque eu vou dar um testemunho, porque não é nada que não tenha acontecido comigo. Quando começou a pandemia, eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho um consultório e eu trabalho numa escola. O meu contrato foi suspenso, porque a escola fechou. E eu me lembro que eu botei a mão na cara e falei, meu Deus, como que eu vou pagar o aluguel do consultório? E aí, imediatamente, o Espírito Santo falou assim, quando foi que eu te faltei? Aleluia. Eu não te faltarei. E quando aquilo me encheu com uma paz, e eu falei assim, Senhor, o Senhor nunca me faltou, o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. Aleluia! Então, passou o tempo, eu paguei minhas contas e ontem eu estava falando para o Aldemir, eu falei, Aldemir, que matemática é essa? Que eu consegui pagar sem salário. E não recebi o auxílio emergencial. Então, assim, eu falei, que matemática é essa? Então, assim, é uma paz que primeiro você caminha, você confia para caminhar e ele bota a estrada. Aleluia. Então, assim, essa semana tem um filme que o cara falava uma coisa interessantíssima. Ele falava assim, se você não vê uma luz no fim do túnel, o caminho é Jesus. Então, fala de novo, Cíntia. Fala de novo que deu uma travada. Fala de novo essa última frase. Eu vi um filme que o cara falava assim, se você não vê uma luz no fim do túnel e você precisa atravessar o túnel, vai, porque o caminho é Jesus e ele vai firmar os teus pés. Então, a paz que a gente precisa e a gente tem tanto desespero em encontrar é a paz do autoconhecimento, de saber o que é meu e quais são os pensamentos de Deus acerca do que eu estou passando. Então, eu posso me desesperar porque eu estou vendo o micro da situação. Deus está vendo o macro. E, Camila, uma vez eu escutei isso e eu nunca mais esqueci. Camila, isso é um hino na minha vida. Eu estava passando por uma situação e eu escutei aquele cantor Fernandinho, ele ministrar, ele falando assim, você não depende do favor de ninguém dessa terra, você depende do favor do dono da terra. Eu agarrei aquilo com uma força e eu falei assim, Senhor, eu dependo do favor do dono da terra. Se o dono da terra resolver me abençoar, o Brasil pode entrar em crise e eu ainda vou abençoar o Brasil. Eu realmente pensei isso. Então, assim... Gente, a nossa pátria é o Brasil, mas existe uma pátria superior da qual nós pertencemos, que é a pátria celestial, é o reino de Deus. E ele é o dono do ouro e da prata. Então, o reino de Deus não está em crise, Camila. Não está. Eu ouvi uma vez uma frase que libertou, sabe, a minha vida, eu quero liberar aqui. Não se preocupe com o seu futuro, porque Deus já esteve lá. Deus já esteve no nosso futuro, então não tem com que a gente se preocupar. Somos filhos de Deus, né? Como pai e mãe, a gente pensa no futuro do nosso filho e a gente planeja e somos falhos, somos limitados, quanto mais o Senhor, né? Mas, Cíntia, posso Pode. Aqui? Que a gente está pregando, né? Eu esqueci da psicologia. Eu prefiro a palavra. Tá certo. Eu queria que você ajudasse a gente trazendo algumas coisas
práticas a respeito de como manter a nossa alma saudável. A gente já entendeu que a alma fala da mente, entendimento, coração, emoção, sentimento, tudo isso envolve a nossa alma. E já aprendemos também que está na nossa mão cuidar dela. Está na nossa mão direcioná-la pelo bom caminho, né? Dominá-la. Porque o Espírito Santo, amanhã o assunto é a disciplina espiritual, com o apóstolo Valme. O Espírito Santo, ele comunica ao nosso espírito as verdades da palavra. Então, a nossa alma, que é a comunicação conosco mesmos, né? A nossa alma é o lugar onde a gente precisa, através de um comando interior, trazer para ela a realidade da palavra. A gente até citou semana passada Salmo 42, onde o salmista fala: por que você está tão abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele ministra a alma: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, é o Espírito que recebeu a verdade dando a alma. Então, eu queria que você ajudasse a gente a coisas práticas que podemos fazer ou deixar de fazer para que a nossa alma se mantenha saudável, preservada até a volta de Jesus. Então, Temos eu comecei 14 lá. minutos. Eu comecei lá, eu vou dar os pontos. Eu comecei lá contando a história de Maria Flor. Então, o autoconhecimento, de você saber que reino você pertence, a quem você serve e o que você quer da vida, qual é a tua prioridade na vida. A segunda coisa é o entendimento do que você está sentindo, porque às vezes a pessoa não para se questionar o que é aquilo que está sentindo e uma coisa vai embolando em outra. Então, é o entendimento do que está sentindo. Está irritada? Está irritada por quê? Aonde que está baseada essa irritação? Vamos fazer o caminho de volta. Outra coisa é Travada de novo. Vamos esperar determinam sentimentos. Cíntia, se você puder, volta só um pouquinho. Última frase, porque deu uma travada de novo. Tá. Então, uma das coisas que a psicologia vai falar é que pensamentos determinam sentimentos e emoções que determinam comportamento. Então, o que você pensa... Pensamentos determinam os sentimentos e emoções que vão determinar o teu comportamento. É verdade. Então, se Vamos, internet. A internet está uma beleza, né? Mas está dando para levar legal. Vai. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo são trevas. Então, o que você pensa determina o que você sente. Você já viu quando você pensa que alguém tem uma implicância com você? Aí você se sente rejeitado, você se sente excluído, sendo que é uma coisa que está baseada no que você pensou. Ninguém nunca te disse aquilo. Aí você começa a se comportar como alguém excluído, como alguém inferiorizado, porque você pensa que aquela pessoa pensa aquilo de você. Então, uma das coisas que eu vou falar, depois do entendimento do que você sente, desconfia dos teus pensamentos. E desconfiar dos teus pensamentos questiona se aquele pensamento é um pensamento que está de acordo com o padrão de vida que você escolheu para seguir, e nós que somos cristãos baseado na Bíblia, ou se são pensamentos intrusos, que são pensamentos que são lançados na tua mente, que pode não ser só pelo diabo, mas por pessoas em volta. Então, desconfie dos teus pensamentos, porque a gente é influenciado o tempo todo. Olha o exemplo que você deu da Mariana. Ai, o iPhone. Esse pensamento foi inspirado nela. Foi uma influência subliminar, mas ficou ali. Então, desconfie dos teus pensamentos. Pensou? Questiona se aquilo que você está pensando está dentro do padrão que você serve ou se está fora do padrão que você serve. Desconfie dos teus pensamentos acerca do que você pensa de você. Você não é capaz de fazer uma autoanálise sozinha. Quem é crente precisa do Espírito Santo para dizer. Você já se deu conta que nós somos capazes de olhar
para todo mundo em volta da gente, mas a gente não é capaz de se olhar, a gente precisa de um espelho. Então, o Espírito Santo ele vai nos expor, nos confrontando, nos convencendo do juízo, da justiça e do pecado, mostrando para a gente a possibilidade da gente desconfiar se aquele pensamento da onde vem e por que vem. Outro ponto interessante é, uma vez desconfiada dos teus, identifica o que é mentira nele. Porque a gente precisa identificar a mentira do pensamento. Se o pensamento diz que está de acordo, que você não está de acordo com o molde, mas que não é um molde de um padrão bíblico, é um molde de padrão secular, um padrão mundano, então é mentira. E você precisa identificar essa mentira. O que a Bíblia diz de você? O que a Bíblia diz que você tem? O que a Bíblia diz que você é? Pensamentos gerados... pensamentos gerados muitas vezes com as coisas que ouvimos na criação. Eu já conversei com algumas mulheres, homens também, que ouviam do pai: você não vai dar em nada, você não vai aprender nada. E aí você vê que entra aquela informação, e você vê no comportamento da pessoa esse sentimento de não vou conseguir. Ela acredita naquele pensamento, ela acredita naquilo que jogaram em cima dela. Então, isso que você falou sobre desconfiar dos pensamentos é muito importante. Fala. Não, desculpa, quer acabar de falar? Desculpa te interromper, que é internet. Não, pode Eu vou te dar um exemplo básico, bobo, que não é nem às vezes uma crença que vai determinar, mas limita você, o que a gente chama de crença limitante. Eu não uso vermelho, não uso. Eu comprei até 2 blusas vermelhas para me obrigar a usar, porque eu não uso vermelho. E um dia alguém falou assim pra mim: gente, morena fica tão bonita de vermelho, por que tu não usa vermelho? E eu me questionei, falei: gente, por que eu não uso vermelho? Aí eu pensei, eu tava na casa da minha mãe, conversando com a minha irmã. Aí eu falei alguma coisa de não usar vermelho. Aí minha irmã falou assim pra mim: a gente não usa vermelho porque minha mãe não usa vermelho. Aí eu falei: por que minha mãe não usa vermelho? Realmente, minha mãe não usa vermelho. Aí eu falei: por que minha mãe não usa vermelho? Aí eu fui perguntar à minha mãe, eu falei: mãe, por que você não usa vermelho? Porque eu acho que minha avó, vou voltar um pouco, minha avó era negra, que casou com meu avô, que é filho de chinês, descendente de chinês. Meu avô era branco, com aquele cabelo que nem ficava branco, preto, aquele cabelinho preto. Então, uma mistura. Minha mãe tem irmãos que eram mais negros, igual minha avó, e ela é branca, igual meu avô. Tanto que se você botar minha mãe e minha avó, você não acredita que é filho e mãe. Falei: mãe, por que você não usa vermelho? Ah, porque negro, quando usa vermelho, fede. Olha o pensamento. Falei: mãe, de onde você tirou isso? Aí ela virou e falou assim: tua avó não usava vermelho. Aí eu falei: mãe, mas você é branca, você tem a pele mais clara. Não interessa, tua avó não usava vermelho, eu não uso vermelho. Então ela botou minha avó um dia, falou que a pessoa negra não podia, que também não tem base nenhuma para falar isso, que ela botou uma blusa vermelha, deu mau cheiro, ela passou isso para a geração, a gente já está em outra. E aí eu me dei conta, fui olhar o guarda-roupa de Maria Flor, minhas filhas não tinham roupa vermelha. Eu não comprava. Caramba. A gente já está na 4ª geração que não usa vermelho. E, Camila, é uma coisa tão absurda que eu comprei 2 blusas vermelhas para me obrigar. Eu só usei uma vez para ir para a igreja. Eu não uso, porque ficou uma crença limitante de família que a gente não pode usar vermelho. Isso é um exemplo de como pensamentos, às vezes, vêm de geração em geração, né? E a gente precisa realmente avaliar, gente. Avaliar. E sem sentido. Um pensamento que foi baseado numa mentira. Uma crença que foi baseada numa mentira. Então, minha avó não usava, minha mãe não usa, eu não usar, vou me forçar a usar, minhas filhas não usam, e tudo porque a gente vai desdobrando. Então, desconfie dos seus pensamentos e identifique a mentira do pensamento. Porque não faz sentido nenhum essa história. Não fez para minha avó e não faz para a gente hoje. Mas foi se reproduzindo. Então, isso a gente vai vendo que muitas vezes a gente vai construindo a nossa vida em cima de mentiras, com uma mentalidade de coisas que nós não somos,
quando a gente acha que é muita coisa e não é, com uma mentalidade de complexos de inferioridade, que também nós não somos, mas a gente baseia toda a nossa vida em cima daquilo. Então, desconfie do seu... Fala, tanto complexado que não se acha capaz, como o arrogante que se acha melhor, tem problemas na alma. Os dois extremos são almáticos, né? A gente costuma usar essa expressão de almático. Tanto o arrogante que se acha, quanto aquele que se acha incapaz, todos os dois têm problema na alma. Então a palavra fala muito sobre isso, a gente tem um pensamento equilibrado, né? Paulo fala isso, tem uma visão equilibrada de si mesmo. De você se autoanalisar e saber quem você é. Então, assim, identifique as mentiras. Aí a quinta coisa, identifique as verdades dos teus pensamentos. O que é verdade naquilo que você está pensando. E vem logo depois, identificando as mentiras e as verdades, substitua as mentiras pelas verdades. Aí a gente começa o que a palavra vai falar da transformação através da renovação. Eu entro com uma verdade, essa mentira vai saindo. Eu entro com outra verdade, essa mentira vai saindo. Eu entro com uma verdade, essa mentira vai saindo. Eu vou renovando a minha mente através da verdade. E a palavra é a verdade. O Espírito Santo, ele nos revela a verdade. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai transformando e renovando a nossa mente. Então, substitua a mentira pela verdade. Outra coisa, estabeleça metas. Saiba onde você quer chegar, qual é a tua prioridade, qual é o teu padrão, o que você quer da vida. Porque a gente, às vezes, está numa geração que todo mundo está tirando para todos os lados e a pessoa não sabe nada. E aí chega no final da vida, tá, você fez o quê? Ah, não conseguiu andar numa linha reta porque não escolheu um caminho só. Quis 5, 6 caminhos, aí você pega assim, o que a gente vê muito, né? Ah, o cara é biólogo, é coach, quer estudar teologia, quer fazer oceanografia, aí você fala, tá, mas afinal, o que você quer? Não, isso daqui tá dando dinheiro, isso daqui tá dando... Aí vai fazendo o que tá dando dinheiro ou o que todo mundo tá fazendo. Não, estabeleça meta. Porque se você estabelecer meta, provavelmente você vai conseguir atingir o teu propósito. Porque Deus vai colocando... Você vai estabelecer a meta e Deus vai ajustando a rota para você entrar no propósito. Deus vai caminhar quando você já tá de pé na estrada. Você fica de pé na estrada e ele vai ajustando o teu caminho. Ele vai te ajudando a cumprir o teu propósito, mas você tem uma meta estabelecida. Então, estabeleça a meta. A minha meta é cumprir o meu propósito. Então, para eu cumprir o meu propósito, o que eu preciso? Há um tempo atrás, eu vi uma live do Luciano Subirá em um pastor. Minutos, só para você ter uma noção. 1 minuto agora. Hã? Temos 1 minuto. Ah, então eu vou correr. E o último ponto é: observe com quem você anda. Ande com quem acredite em você e tenha os mesmos propósitos. Ande com gente que tenha metas parecidas com a sua e queira chegar em lugares próximos ao que você tem que chegar. Porque não adianta você querer andar com gente que não tem discernimento para onde que está indo. Não tem aquele ditado antigo? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Gente, a gente sofre influência até mesmo quando a pessoa não abre a boca para falar. Gente, só 1 minuto. Olha só, a gente tem 25 segundos. A gente vai encerrar. Eu vou te chamar de novo, Cíntia, só para a gente terminar, tá bom? A gente não vai fazer uma live inteira de novo, não. A gente só vai entrar de novo, só para a gente arrematar e dar os resumos, que a gente precisa fazer um resumo de tudo isso, né? Tá? Beijinho, então.